A paz do Senhor Jesus, amém. Meus irmãos e minhas irmãs da fé, sejam todos muito bem-vindos neste vídeo, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Neste momento eu trago uma palavra de Deus para os nossos corações, que se encontra no livro de Salmos, capítulo 95, versículo 1 ao 2, que diz assim: Vinde, cantemos ao Senhor, cantemos com júbilo a rocha da nossa salvação. Apresentemo-nos ante a sua face com louvores e celebremo-lo com salmos. Entre as linhas de milhares de versículos da Bíblia, podemos encontrar a alegria e a exultação de celebrar o nome do Senhor Deus, não é? Como alguns podem alegrar, um Deus da pura vingança. Ele é como um pai para nós, concedendo-nos a dádiva da luz do amor e mesmo da risada. Os salmos de Davi, em particular, detalham esta alegria de celebração, recomendando que cantemos graças e louvores ao nosso Deus da forma como nos parecer melhor. Na época de Davi, cantar literalmente era uma atividade popular, por ser tão disponível, mas, embora este método ainda esteja disponível para todos, mesmo os desafinados, existem muitos outros jeitos de louvar o nome dele hoje em dia. O canto aqui não precisa ser literal, pois o que importa é o sentimento. Louvado és nas alturas, puro e onipotente Deus. Abençoado seja o teu nome e a minha alma por acreditar na tua salvação. Pois tu és a minha rocha, a minha luz e meu alfa e ômega. Louvado seja o teu nome nos mais sagrados dos salmos. Louvado nos mais altos dos tronos no céu. Com amor e alegria regozijo-me. Com Davi, Senhor, ouve o meu hino. Hosana nas alturas. Irmãos, é verdade. Mas assim tem que ser sempre. É por mais que as preocupações, os problemas, as dificuldades tentem roubar o nosso sono, a nossa adoração a Deus, porque às vezes as tribulações na nossa vida é tão grandes, são tão desafiadoras, que a gente mal dorme, e quando dorme você acorda já pensando em resolver aquele problema. E isso quando você consegue dormir, às vezes quando você acorda na madrugada para ir no banheiro, tá aquele pensamento mordendo a sua mente, não te deixa descansar. Então, e mesmo em meio a tudo isso, a gente consegue entender que a gente deve render graças, honras e louvores ao nosso Deus, porque Ele é digno de adoração, irmãos. Somente Deus é digno de ser louvado, adorado, engrandecido e glorificado para todo sempre. E às vezes Deus Ele permite mesmo que passemos situações difíceis, dolorosas, mas para que se manifeste o poder dele, a glória dele, para que você tenha testemunho para falar sobre ele. Porque se ele não manifestar o poder dele na nossa vida, a gente vai estar sempre contando história do que alguém passou. Então Deus ele permite que você tenha essa experiência com ele. Ele permite situações difíceis e ele faz o milagre. E você conta sobre isso, porque ele quer que eu e você falemos sobre ele, sobre o milagre que ele fez, sobre o poder dele, sobre a glória dele. Porque Deus quer se fazer presente na minha e na sua vida. Às vezes tantas coisas roubam os nossos pensamentos. E Deus ele quer fazer parte dos nossos pensamentos, da nossa rotina, quer morar no nosso coração, Ele quer ser importante para nós. Tantas coisas a gente prioriza como importante, mas Ele também quer ser importante na nossa vida, porque Ele é digno de toda a honra, irmãos, de toda a glória, de toda a majestade e adoração. Eu falo por mim, eu não vim de uma linhagem cristã, eu não vim de uma linhagem evangélica. Eu não conhecia ninguém que falou sobre Deus para mim, nem na minha infância, em lugar nenhum. Então eu consegui entender que Deus foi lá no meio da escuridão, sabe? Deus foi lá e me resgatou do meio de todo mundo. E eu falo para Deus, por que, Senhor? Porque o que eu, sabe quando Deus ele te escolheu no ventre da sua mãe, sabia? Por quê? Porque Ele tem um propósito na sua vida, Ele te ama, Ele te fez para Ele. Deus tem promessa na sua vida. Por isso você pertence a Ele, por isso que Ele fala com você, por isso que quando Deus fala com você, às vezes você chora.
E às vezes você sente aquela vontade de louvar o Senhor, então é o chamado que você tem para Deus. É uma comunhão, uma aproximação que você sente que existe entre você e Deus. Isso mostra que Deus te escolheu para Ele. Então eu falo para Deus, Senhor, nada na minha linhagem, na minha família, sabe? Nem da minha mãe que eu fui gerada, nada, ninguém ali pertence ao Senhor, louva o Senhor, se aproxima de Ti, mas o Senhor me escolheu. Então Deus fez assim com você também, Deus te escolheu. Então eu louvo a Deus por isso também. Muito, porque Ele não tinha motivo nenhum para me escolher, mas me escolheu. Em meio a milhões e milhões de pessoas, Deus te escolheu, porque você é importante para Deus. Você é precioso, é preciosa para Ele. Deus viu algo em você que é especial para Deus. Então é isso. Por isso que Deus fala na palavra dele, que até os fios de cabelo da sua cabeça, Ele sabe a quantidade que tem. Tudo em você Deus conhece, porque Ele te fez e te fez para Ele. Você é o bem mais precioso que Deus criou. Você é a obra-prima de Deus na terra. Não permita que ninguém roube a alegria de Deus do seu coração. Nunca permita que ninguém te entristeça. Nunca permita que alguém desfaça de você e isso te deixe cabisbaixo. Imagina, você é filho e filha do Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Criador de tudo que respira. Se a palavra nos fala que uma folha seca não cai da árvore sem Deus permitir, nada acontece fora da permissão dele, né? E Ele é tão cuidadoso, porque Deus cuida dos passarinhos, irmãos. Cuida dos passarinhos. Cuida das flores do campo, Ele dá beleza, Ele dá perfume para elas, mesmo sabendo que depois elas vão ser cortadas e vão ser queimadas no fogo. E mesmo assim Deus cuida com amor e carinho de tudo. Por que não cuidaria de você? Por que Ele não iria se preocupar com você? Sendo que Ele nos acalma quando Ele fala na palavra dEle para não se preocupar com o dia de amanhã. Que hoje está difícil, por isso que Ele fala, basta para cada dia o seu próprio mal. Eu já estou lá no dia de amanhã, preparando tudo para você. Hoje está doloroso, hoje é um dia difícil, hoje é um dia de choro, amanhã não vai ser assim, porque Deus está preparando tudo. A palavra nos ensina que o nosso Deus é o Deus de já, é o Deus de agora. Então Ele pode chegar agora na sua vida, se Ele quiser, e colocar um ponto final nessa dor, nesse sofrimento, em tudo que você está passando. Mas a palavra também nos revela que tudo tem um começo, um meio e um fim, que nada é para sempre. Então descansa o teu coração em Deus, mesmo que não pareça que Ele está vendo, que Ele está contemplando tudo, mesmo que não pareça que Deus Ele sente a sua dor. Ele está vendo o que você está passando, mas o propósito tem que se cumprir. É difícil, dói. Olha Jesus, foi difícil para Jesus. Também doeu para Ele, tanto que Ele falou para o nosso Deus: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice, mas que acima de tudo seja feita a tua vontade, irmãos. Então não tem como a gente escapar do propósito de Deus, do processo, do querer de Deus, tem que se cumprir. Mas depois de uma noite fria vem um dia de sol lindo e maravilhoso. O que eu quero te dizer? Que mesmo que esteja doendo agora, difícil agora, no dia de amanhã tudo pode ser diferente, tudo pode ser maravilhoso. Peça para Deus o que você quer. Às vezes a gente só espera tanto, e a gente não pede. A gente sabe que Deus é poderoso e acha que Ele vai fazer tudo sozinho. Mas Deus Ele já nos ensinou na palavra dEle que a gente trabalha no conjunto. Ele nos ensinou que Ele não vai trabalhar sozinho, que a gente tem que fazer a nossa parte. Tanto quando Ele fala que todo aquele que pede recebe, todo aquele que busca encontra, todo aquele que bate a porta se abre. E a palavra também nos fala que a nossa vida é aquilo que a gente pensa. A nossa vida é aquilo que a gente pensa. O que você está pensando da sua vida? O que você está pensando dos teus sonhos? O que você está pensando da sua família? O que você está pensando do seu amanhã? É isso que vai definir como vai ser o seu dia de amanhã e o seu futuro. Olha, Deus Ele colocou um poder tão extraordinário dentro de cada um de nós, que é o poder da fé. É o poder de Deus que opera em nós. Então a gente não tem que ficar sofrendo, acumulando o sofrimento dentro do coração e guardando. Ah, eu sofri ali, guardei no coração. Ah, eu vou sofrer ali de novo, vou guardar mais um pouquinho. Não é para fazer isso. A gente tem a fé, a gente tem que guardar a fé no coração e usar ela. E lutar contra as tribulações, contra as dificuldades, porque o Espírito Santo é a nossa força. O Senhor Jesus Cristo nos traz o livramento. Deus Pai, Ele nos abençoa.
Então a gente tem tudo que a gente precisa para lutar, a gente só precisa se posicionar. A gente precisa usar a fé que Deus nos deu. E é isso que o diabo não quer que você faça. O diabo não quer que você ore. O diabo não quer que você tenha bons pensamentos. A gente precisa aprender com Deus, irmãos. Na palavra Deus fala que Ele tem pensamentos bons ao nosso respeito, pensamentos de paz. Então a gente tem que entender que a gente precisa usar a força do nosso pensamento ao nosso favor, porque Deus, Ele nos entregou as armas, mas a gente precisa usar elas da maneira certa. A gente usa para o mal, mas não usa para o bem. Irmã, você está falando que eu sou mal? Como você está falando que eu uso para o mal? A gente usa a força do nosso pensamento para acumular tristeza, desesperança, mágoa, sentimento de perda. A gente usa a força do nosso pensamento nisso, em armas negativas do inferno. Então a gente coloca a força do pensamento naquilo que o diabo planta na nossa mente errado. Não permita, peça que Jesus repreenda, mas guarda, idealiza, imagina, sonha na tua mente como vai ser o seu dia de amanhã. Mesmo que seja o contrário de tudo que você está vivendo hoje, você tem que sonhar com tudo diferente, com tudo glorioso, porque Deus é glorioso, Ele é a glória. E a glória se faz presente, mas tem que existir uma conexão entre você e Deus. Você precisa materializar aqui, para Deus vir e fazer acontecer, mas Deus não vai fazer tudo sozinho. A gente fica esperando Deus fazer tudo sozinho, por isso não acontece nada. A gente precisa arregaçar as mangas e fazer a nossa parte. Então a gente precisa trabalhar aqui, para que Deus venha fazer acontecer. Amém? Pode ter certeza que se você fizer isso vai dar certo. Que Deus abençoe a tua vida poderosamente. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, pratica isso, você vai ver o resultado acontecer diferente, você vai ver, porque a palavra de Deus é Bíblia, está escrito, irmãs. E a palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, amém? Que Deus abençoe a sua vida poderosamente, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.